Então, aqui, quando pergunta, explique como você separou as figuras, vocês podem responder que separaram em figuras com linhas retas. Vocês podem escrever que separaram figuras fechadas ou figuras abertas. Podem separar figuras com linhas curvas, tá? E aqui se haveria outra forma de separar, vocês vão responder também. Já aqui, vocês vão completar esse quadro classificando as figuras, colocando os números aqui. Então, figuras abertas. Quais são as figuras abertas? Aí vocês vão voltar lá e olhar. Então, figuras abertas, nós temos o número 5, 6, 7. Aí vocês vão colocando aqui, ó, 5, 6 e 7. Qual mais que é aberta? Só essas, né? Depois, figuras fechadas. Quais são os números das figuras fechadas? Vocês vão colocar aqui. Quais são os números das figuras com cruzamentos? Figuras sem cruzamentos. Figuras com curvas. As figuras retas. Figuras com curvas e retas. Quais são? Número 3. Você sabe dizer quais das figuras desenhadas são polígonos? O que são polígonos? Os polígonos são figuras planas, fechadas, simples, formadas por segmentos de reta, tá? Então, você só pode considerar um polígono figura formada por uma linha poligonal fechada e definir o polígono como um contorno. Então, para ser polígono, só pode ser as figuras fechadas e com linhas retas. Se for fechada, mas tiver curva, não é polígono, tá? Porque o polígono quer dizer quer dizer vários, e gonos quer dizer ângulos. O que é ângulo? São esses cantinhos internos da figura, tá? Então, polígonos são figuras formadas por vários ângulos. E para formar ângulos, tem que ser figura fechada e com linhas retas. Então, não se esqueçam dessas regrinhas, tá? Que ele precisa ser fechado com linhas retas. Então, é o que vocês vão escrever aqui, ó. Quais das figuras são polígonos? Vocês podem escrever essa regra, que os polígonos são figuras com linhas retas e fechadas, e colocar os números das figuras que são polígonos, que quais são? Número 1 não é, porque é fechado, mas tem curva. Número 2 é um polígono? Sim, né? Número 8 é um polígono. Número 9... 10 não, porque a linha se cruza, não é polígono. Número 15 também é um polígono, tá? Então, número 2, 8, 9 e 15. E os polígonos, nós podemos nomeá-los de acordo com a quantidade de lados. Então, se a figura tiver 3 lados, como a figura 2, é um triângulo. Se tiver 4 lados, como a número 15 ou a número 9, é um quadrilátero. Se tiver 5 lados, é um pentágono. Se tiver 6 lados, como a figura número 8, é um hexágono. Se tiver 7 lados, heptágono. E se tiver 8 lados, octágono. 9 lados, eneágono, e 10 lados, decágono, tá? E os polígonos, eles são chamados de regulares por eles terem todos os lados e ângulos com a mesma medida. Mas se eles tiverem lados ou ângulos de medidas diferentes, são chamados de irregulares, tá bom? Depois, na atividade de hoje, que é 19.2,
nós temos desenhados aqui 3 tipos de polígonos, né? O triângulo, que tem 3 lados, o trapézio amarelo, que tem, ó, 1, 2, 3, 4 lados, então ele é um quadrilátero. E nós temos também o hexágono, que é essa figura azul. Então, ela deu a cada grupo uma folha com essa malha triangular desenhada. E ela pediu que, usando essas figuras, montasse um mosaico colorido, tá? Então, eles montaram esse mosaico aqui. Letrinha A. Quantos triângulos da malha eles usaram para compor os trapézios amarelos? Então, aqui vocês vão ver, ó, que tem trapézios. Aqui tá de ponta cabeça, mas ainda é um trapézio, né? Aqui também, ó, é um trapézio. E aqui também. Então, quantos triângulos que eles usaram para compor os trapézios? Vocês vão contar, ó. 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3 e mais 3. Quanto vai dar? Depois, quantos triângulos da malha eles usaram para compor os hexágonos? Que são esses azuis, ó. Tem 1, 2, 3, 4 hexágonos. Quantos triângulos precisou para montar esses hexágonos? Use a malha triangular do anexo 2 e compõe um mosaico bem bonito com essas figuras. Então, vocês vão abrir aqui o anexo. E com essa folha, vocês vão destacar ela daqui e vão pintar um mosaico, tá? Não precisa ser igualzinho esse, vocês podem fazer diferente, mas vocês vão seguir essas 3 figuras aqui, esses 3 polígonos: triângulo, trapézio e hexágono. E aí, vocês vão montar e pintar utilizando a criatividade de vocês. Tá bom? Então, essa é a atividade de hoje do EMAI. Qualquer dúvida, estou à disposição. Olá, crianças, tudo bem? Nós vamos fazer uma retomada dessa atividade de ontem, porque é um conteúdo novo. Então, nós vamos retomar. Aqui, vocês tinham que dividir essas figuras em grupos de acordo com as hipóteses de vocês, né? Então, olha só, recorte as figuras que compõem as tirinhas abaixo reproduzidas no anexo 1. Observem que se parecem e separe-as em 2 grupos. Então, que grupos que vocês tinham que formar? Observem aqui, ó, a primeira tirinha. Ela tem linhas retas e elas são figuras o quê? Fechadas, mas algumas, ó, tem linhas curvas também. Então, a gente pode classificá-las como figuras fechadas, né? Essa daqui, como que nós podemos classificar? Tem linhas curvas, tem linhas retas, algumas são abertas, mas tem essa figura fechada aqui, tá? Essa outra tirinha aqui, tem figura fechada, tem figura que a linha se cruza, tem figura fechada, mas com linha curva e que se cruza. A próxima tirinha, todas são fechadas, tem apenas linhas retas, tem algumas que tem curvas, né? Mas todas são fechadas. Aqui todas são fechadas. Aqui tem algumas abertas e fechadas, e aqui todas são também fechadas, tá?